A igreja é de Paulo, o apóstata que rejeitou a lei de Moisés e deturpou o judaísmo de Jehoshua. Olá a todos! Hoje desmistificaremos uma transformação religiosa crucial. Entenderemos porque a igreja que conhecemos hoje é, em grande parte, uma criação de Paulo de Tarso e nunca diretamente ensinado pelo rabino judeu Yehoshua de Nazaré, que você conhece como Jesus. Comecemos por ele, por Yehoshua de Nazaré. Ele era um rabino judeu que viveu, ensinou, praticou e observou a Torá. Os seus ensinamentos eram sobre o reino dos céus e ele jamais fundou uma nova religião distinta do judaísmo da época, ou sequer instituiu uma, entre aspas, igreja cristã. Mas como surgiu a igreja atual? É aqui que entra Paulo de Tarso. Paulo nunca foi um discípulo direto do rabino judeu Yehoshua. Paulo teve uma visão e se tornou o principal arquiteto e fundador do cristianismo grego gentílico. Contudo, essa visão, entre aspas, e essa teologia dela derivada jamais foram confirmadas pelos discípulos originais de Yehoshua, nem sequer por seu irmão Tiago, que chegou a contestá-la em sua epístola. As palavras de Paulo e a sua teologia diferem fundamentalmente das de Yehoshua e dos discípulos originais. Com a ideia da salvação pela fé em um Yehoshua, um Jesus crucificado, não pela lei, esse foi o ponto central de Paulo. O ponto central de Paulo foi a base da salvação. Ele pregou que a salvação viria exclusivamente pela fé, pistes em grego, em um Yehoshua morto, crucificado, ou seja, por bastar acreditar na sua crucificação. Isso para Paulo dispensava a observância de qualquer prática de lei judaica, inclusive as próprias exigências éticas e morais que Yehoshua estabeleceu no Sermão da Montanha, como, por exemplo, a tão ignorada questão sobre a proibição do divórcio. Yehoshua, Jesus, permitiu o divórcio, apenas em um único caso, no caso de imoralidade sexual, adultério, de uma das partes. Já Paulo, embora citando esse mandamento de Yehoshua, introduziu uma exceção, uma nova exceção. Qual é essa exceção que Paulo incluiu e que Jesus não ensinou? Diz o seguinte: se o cônjuge não crente desejar se separar, o crente não está sujeito à escravidão. E aqui fica uma dúvida sobre essa questão do que seria a escravidão que Paulo propõe ao fazer uma adição às palavras do próprio Yehoshua, Jesus, sem autorização dele, de Yehoshua. Essa universalização criou uma ruptura profunda com as raízes judaicas de Yehoshua e seu movimento, que, diga-se de passagem, nunca foi cristão, pois essa interpretação de Paulo carece de qualquer sustentação na Torá. Ele mesmo diz, digo eu, e nos ensinamentos do próprio Yehoshua, que jamais tratou dessa forma
da questão que envolve o divórcio, que é uma questão seríssima. A destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, foi um catalisador para o fortalecimento dessas doutrinas de Paulo. Esse evento catastrófico, a catástrofe, eliminou o centro do culto sacrificial judaico. Para a teologia paulina, isso, entre aspas, provava que o sacrifício de Yahushua havia superado a necessidade do templo físico, acelerando a separação do judaísmo rabínico que se redefinia em Yahushua. O universalismo paulino, sem, entre aspas, as barreiras da Torá, da Tanar, permitiu a rápida expansão do movimento pelo Império Romano. As estruturas organizacionais iniciais mencionadas por Paulo eram os presbíteros e diáconos, termos gregos equivalentes a isso, que lançaram as bases para uma hierarquia futura de uma igreja que o próprio Yahushua não mandou construir. Paulo não instituiu bispos ou pastores nessa forma que evoluíram do seu próprio texto. 2 séculos depois, essa igreja, já majoritariamente gentílica, ela seria oficializada pelo imperador Teodósio no ano 380 DC, depois da Era Comum, depois de Cristo, se preferir. Isso fez com que os discípulos judeus, como Tiago, fossem marginalizados ou desaparecendo do cenário principal. Mas essa ascensão teve um custo. Os discípulos originais de Yehoshua, que mantinham a observância da Torá e a identidade judaica, foram gradualmente marginalizados. A partir daí, o judaísmo de Yehoshua foi ofuscado e, por fim, suplantado pela teologia paulina e pela igreja agora institucionalizada, distanciando-se drasticamente do caminho original e dos ensinamentos do rabino judeu Yehoshua de Nazaré. O próprio Yehoshua de Nazaré jamais previu um desvio dessa magnitude, alertando ao invés disso que o diabo e seus anjos viriam para plantar o joio, conforme encontramos em Mateus capítulo 13, de 24 a 30, depois dele, depois de Jesus. Assim, fica evidente que a igreja, em sua forma atual, institucionalizada e universal, é o legado de Paulo, não de Jesus. Paulo, um arquiteto que traçou um novo caminho, muitas vezes divergente dos ensinamentos diretos de Yehoshua, ben Yosef, o Jesus de Nazaré, destoando completamente da questão do divórcio que citamos aqui, que foi colocada no sermão, conhecido como Sermão da Montanha. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Tchau.